podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. E para deixar o nosso bate-papo aqui recheado de conteúdo, como a gente já falou no episódio passado, a gente vai usar um guia aqui que vai ser muito legal, porque a gente vai usar esse livro que é muito importante, né? Na psicologia analítica a gente usa bastante ele, inclusive já fica a dica aqui para quem quiser começar a estudar psicologia junguiana, gente, esse é um ótimo livro para começar, que é O Homem e Seus Símbolos. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então. Paty, quer falar um pouquinho aí do livro pra gente? Bom, vou contar para vocês um pouquinho como que surgiu o livro, né? Para vocês entenderem o contexto, como que ele aparece pra gente aí. Em 1959, a BBC, que é a TV britânica, convidou o John Freeman para entrevistar o Jung. Só que o Freeman não conhecia ainda, né, o Jung. E ele vai lá na casa dele, em Zurique, visitá-lo. Eles conseguem estabelecer uma amizade muito legal e viram até, inclusive, depois a gente pode, né, colocar lá no nosso Instagram o link para vocês assistirem, né, essa entrevista, porque ficou muito bem feita, foi uma coisa muito legal, esse entrosamento entre os dois na entrevista. E aí o diretor da Aldous Book vê a entrevista e insiste para que o Freeman, já que já se tornou um amigo aí do Jung, que estava conseguindo entender bem as ideias e o que o Jung queria passar para as pessoas, a se juntarem e fazerem um compilado dessas ideias num livro, né, para o público leigo poder também entender um pouquinho da psicologia analítica. E aí o Freeman dá a ideia para o Jung, explicando a importância desse trabalho, né? O Jung já estava bem velhinho, e aí ele fala, não, vamos lá, vamos fazer esse trabalho, vai ser importante, vai ser legal para todo mundo ter acesso à psicologia junguiana. E aí o Jung acabou, no começo não aceitou, né? Não queria fazer esse livro, já estava com uma certa idade, tinha outras coisas ainda em seus estudos pela frente. Mas depois, com o tempo, ele foi mudando aí de ideia. Como que isso aconteceu? O próprio diretor da audiobook, que desistiu da ideia de fazer esse livro, insistiu novamente para o Jung fazer o livro, né? E enquanto isso, essa entrevista que tinha sido feita lá na BBC já tinha alcançado muito sucesso, o Jung estava começando a receber muitas cartas, as pessoas estavam querendo saber mais sobre a psicologia analítica, né? Elas estavam super admiradas e fascinadas, né, com o humor dele, com o encanto que ele demonstrava nessa entrevista. E aí ele ficou muito feliz com esse retorno que o público deu, né, não só pela quantidade de cartas, que foram muitas cartas na época que ele recebeu, mas porque ele viu que as pessoas estavam realmente interessadas em entender a psicologia analítica. E foi aí, então, depois de muita insistência do diretor da Audiobooks, que eles começaram a produzir esse livro. Né? E nessa ocasião, quer contar um pouquinho aí, Mara, pra gente o que aconteceu? Como não poderia ser diferente, Jung tomou a decisão dele baseado num sonho, porque, né, Jung, nessa ocasião, como a Paty estava comentando, a decisão, né, dele, então, de fato mergulhar nessa empreitada de escrever um livro nessa altura do campeonato, né, da vida dele, veio através desse sonho que ele teve e que ele considerou muito importante, né? Ele sonhou o quê? Em lugar dele se sentar, assim, né, num escritório, para falar com médicos e psiquiatras, né, do mundo inteiro, que sempre costumavam procurá-lo, ele via, assim, nesse sonho, que ele estava num local público, em pé, e falando com uma multidão de pessoas que o ouviam com muita atenção e que compreendiam o que ele dizia. Acho que é o sonho, né, de qualquer teórico, que todas as pessoas, né, essa aceitação, compreensão e admiração das pessoas. E aí, 2 semanas depois, né, quando o Forges renovou o pedido para que ele se dedicasse, então, ao livro, que não ia ser, né, um ensino clínico ou filosófico, mas que ia falar às pessoas comuns. Aí Jung convenceu, né, o inconsciente dele já tinha dito que era para ele aceitar, né? E aí ele impôs 2 condições. Primeiro, que seria uma obra coletiva, inclusive com a participação de algum, né, dos seus alunos, seus seguidores aí mais íntimos, mais próximos.
e que seria do próprio Freeman a tarefa de coordenar e solucionar qualquer bucha que tivesse aí com o editor, com o auditor, com autores, aliás, né? Que ele não ia ficar com essa parte burocrática da coisa, né? Tá certo. E aí ele escolheu como colaborador a Marie-Louise von Franz, que a gente já falou, né? A von Franz. Inclusive, a von Franz também, né? Tem muitos livros, e ela fala muito sobre sonho. O livro dela, Caminho dos Sonhos. O livro dela sobre tipos, né? Também são livros muito bacanas. Eu já vou aqui dar um spoiler, tá? Ela, sobre tipologia, a von Franz, ela é pensamento, não é? É. Ela escreve muito bem, então, para quem quiser se aprofundar na psicologia junguiana, eu indico fortemente que leia os livros da von Franz, porque ela estrutura muito bem, né, os livros. Eu adoro, parece que ela é aquela professora, sabe, que explica, que tem didática. Então ele escolheu, né, a von Franz, que era da Suíça, o Henderson, que era dos Estados Unidos, a Aniela Jaffe, que também era da Suíça, e Yolande Jacobi, que também era da Suíça. E aí o Jung planejou a estrutura do livro, ele supervisionou o trabalho dos colaboradores e ele próprio escreveu o capítulo mais importante, que é Chegando ao Inconsciente. O final da vida de Jung foi quase toda dedicada a esse livro. Gente, olha só, ele faleceu apenas 10 dias após ele terminar a parte dele. Era para ser, né? E ele já tinha aprovado, né, o esboço dos colaboradores, aí, dos colegas. Depois da sua morte, a von Franz foi quem assumiu a responsabilidade aí de concluir o livro. Vamos falar um pouquinho agora das contribuições, né, desse livro e de toda a obra de Jung. É inquestionável a contribuição que o Jung fez para a psicologia, né, e para a psiquiatria. Ele trouxe vários conceitos que a gente usa no cotidiano, nem sabe que é dele, né? Introvertido, extrovertido, arquétipo, persona. O pessoal de marketing usa muito o persona, né? Muito. E às vezes as pessoas usam, é muito divulgado, às vezes usa incorretamente, né? Emprega mal o conceito. Extrovertido e introvertido principalmente, né? Tem muito esse como olhar sinônimo de tímido e simpático, né? Que E não é só isso, não é bem isso. Mas a principal contribuição do Jung foi com o conceito de inconsciente. Né? Diferente daquela ideia de inconsciente como um quarto de despejo, né? Que você coloca os conteúdos reprimidos, as memórias não importantes, a gente joga lá para o inconsciente. Para o Jung, o inconsciente tem um valor muito diferente, né? De ser um lugar rico em conteúdos e que contribui para o desenvolvimento das pessoas, para o indivíduo no seu mundo real. E a linguagem do inconsciente como uma linguagem simbólica. Assim, quando a gente fala, né, do estudo do homem e seus símbolos, que é o nome do livro, é o estudo da relação do homem com seu inconsciente. Para o Jung, o inconsciente é um guia, é ele que orienta a gente no caminho de desenvolvimento pessoal. Os sonhos, eles não são como aquele joguinho, né, de passatempo, criptograma, que você fica juntando, isso aqui significa isso aqui, isso, e depois você vai tentar decifrar. De forma alguma. Ele é algo que precisa ser estudado e compreendido de uma maneira individual e profunda. Não tem uma regra geral. A compreensão dos sonhos é sempre algo individual e que exige um esforço. Quando a gente sonha, a gente tem então a capacidade de se conectar com o inconsciente, que se utiliza de símbolos tanto comuns a todas as pessoas, como símbolos individuais que precisam ser explorados com o sonhador. Portanto, toda a interpretação de sonhos precisa ser individual. Por isso que a gente até comentou naquele segundo episódio que nós falamos sobre sonhos. Mas, gente, não caia na besteira de procurar a interpretação de sonho no Google, né? É uma grande loteria, ele vai te dar qualquer coisa muito senso comum, né? Não vai ter a tua interpretação, a tua vivência. Não é um recado do teu inconsciente a interpretação do Google. Exatamente. O Google sabe de muita coisa, mas disso não. Pois é.
E o que a gente pode ver nesse livro é que, do ponto de vista de todos os autores do livro, e talvez de todos os junguianos, é a gente não se basear a considerar o mundo apenas pela lógica consciente. O método junguiano ele é sempre dialético e simbólico. Não tem um foco direto lógico, mas a gente vai ver que tanto a obra do Jung como o trabalho de análise junguiana é um trabalho de circunambulação. Você circular em torno do problema, desde a base dele, onde você está quase misturado com ele, e aos poucos ir, como numa espiral, enxergando mais distante, enxergando de cima, entendendo o que está em volta e conseguindo entender o problema mais inteiramente. Então, é baseado nessa perspectiva que o livro todo é escrito. E a gente precisa levar em conta que, então, essa objetividade e essa lógica não vão aparecer como o cerne do pensamento desses autores, e sim a lógica dialética do inconsciente. Até para quem quiser começar a estudar Jung, às vezes em casa, né, ler o livro e tentar entender alguma coisa, não tem um jeito certo ali de começar. Eu lembro quando a gente começou, né, Dani, estudando lá, a gente falava, por onde a gente começa? Qual capítulo? O que fazer? Não tem Lógico, a gente pode seguir, né, do começo porque tem uma lógica ali no livro, mas é difícil de falar porque tá tudo relacionado, né? Por onde eu começo? Tá tudo relacionado. Então, o melhor é começar sempre do primeiro capítulo mesmo, porque ele vai fazendo aquela vai e volta, né? Vai e volta dele para poder fazer o raciocínio. Essa imagem da espiral, ela é muito legal, né? Eu falo que ela é muito pertinente até para o próprio processo psicoterapêutico. A você que está ouvindo a gente, pensa numa espiral. Ela vai passar pelo mesmo ponto várias vezes, né? Sim. Mas sempre num nível acima. Né? Então a gente vai passar pelo mesmo ponto na psicoterapia várias vezes. Nossa relação com os nossos pais, por exemplo, né? Mas a cada vez a gente vai passar por aquela situação, por aquela vivência de uma forma diferente, né? Com uma consciência um pouco maior. E a teoria de Jung não é diferente para a gente compreender. E a forma como ele foi trazendo, né? Também é nessa espiral. Pois é, eu costumo brincar com os pacientes que reclamam, olha aí, eu estou falando de novo desse assunto, você já deve cansar de ouvir falar desse assunto. Mas é exatamente esse o princípio, né, da espiral. Eu brinco que terapia não é revista Caras, que tem novidade toda semana, né? A gente precisa falar daquilo que é significativo. Sim. E às vezes a gente precisa voltar àquele assunto algumas vezes. Sim. Se está sendo dita porque é importante, né? Exatamente. E como que é organizado, então, o livro do Homem e Seus Símbolos, que é o livro que a gente vai começar a fazer comentários aqui no nosso podcast. Então, a gente vai fazer a resenha comentada do livro. Qual é a organização que esse livro tem? Então, o primeiro capítulo é o capítulo do Jung. É um capítulo muito bom, é muito agradável de ler. A gente começa a chegar na psicologia junguiana através desse capítulo. Como a Paty falou, é bom começar do primeiro. Você pode começar de qual capítulo você quiser, mas esse é um bom começo, porque é escrito pelo próprio Jung e ele vai, com a sua linguagem simbólica, falando sobre a comunicação através dos sonhos, né? Do inconsciente através dos sonhos. Mas ele vai fazendo uma série de relações e, naturalmente, ele vai trazendo todos os conceitos da teoria dele. Isso porque a gente tem que lembrar que ele escreveu esse livro no final da vida. Então, ele já tinha tudo muito claro, né? Os conceitos já tão explorados que ele conseguia falar sobre eles de uma maneira simples. Porque só quem conhece muito sobre um assunto consegue falar sobre ele de uma maneira simples. Então, você vê que ele está descrevendo conceitos, mas sem usar termos muito técnicos, sem dificultar a compreensão. Afinal de contas, esse livro foi escrito para que qualquer pessoa conseguisse compreender a teoria dele. Então, para leigos. Mas ele também é um livro muito rico para psicólogos e para especialistas, porque ele sempre acrescenta algum conteúdo, né? Inclusive, é a perspectiva dele. Bastante exemplo, né, que ele traz em imagens ou em relatos, né, de histórias, de descrição de sonhos, e isso tudo deixa mais rico ainda, né? Fica mais fácil de compreender. Tanto para o psicólogo, para quem não é, para quem é leigo mesmo na psicologia, né?
É um livro muito rico de imagens sim. e os exemplos também são fartos. É muito bonito o livro. Seguindo ao capítulo do Jung, que é o primeiro, né, chegando ao inconsciente, é o capítulo do Dr. Henderson, que vai falar sobre os arquétipos nas mitologias antigas, nas lendas, nos rituais primitivos. Então ele vai falar bastante sobre mitologia e sobre arquétipos, simbolismo e a relação disso com a psique humana. Segue-se, então, o capítulo da doutora Von Franz, que vai descrever o processo de individuação. Como o consciente e o inconsciente vão interagindo e aprendendo a se acomodar um ao outro. Ela traz o cerne do pensamento do Jung, que o ser humano ele só se torna integrado, feliz, criativo, fértil, quando ele segue o seu processo de individuação, de desenvolvimento. Nesse capítulo, a gente tem a definição, né, o esclarecimento de vários dos conceitos do Jung. Ela fala sobre sombra, ânima, ânimos, self, persona, e a gente consegue entender, porque como a Mayara comentou, ela é bastante clara na maneira de explicar os conceitos. E para quem ouviu o episódio anterior, a gente fala, né, de ânimos, ânima, self, então é legal talvez esse capítulo para conseguir já ir entendendo um pouquinho. A gente vai trazer aqui, mas já vai dando uma lida para poder entender um pouco sobre esses conceitos aí. Então segue-se o capítulo da Aniela Jafé, que vai descrever os símbolos nas artes visuais e como eles atraem a gente por seu apelo inconsciente. Então, como a obra de arte interage com o nosso inconsciente, como ela desperta o nosso fascínio por tocar a gente no inconsciente. E depois o último capítulo do Jacobi, que é a história resumida de um bem-sucedido caso de análise junguiana, em que ela traz os exemplos de vários sonhos e a interpretação desses sonhos. Vale lembrar que a gente não pode dizer que ele é um caso típico de análise junguiana, porque não existe caso típico de análise junguiana. Cada análise é única, pessoal e individual. Então não dá para dizer, é sempre assim que acontece. Não, para cada ser humano existe uma terapia única. Então é só um exemplo de como isso pode acontecer, não é um modelo. Dessa forma, a gente pode ver então que o Jung ele influenciou muitas pessoas, ele trouxe muito conteúdo na área em que ele trabalhou e ele refletiu isso em várias áreas, né? Ele foi um grande pensador do século passado, um grande médico, e o objetivo dele sempre foi ajudar as pessoas a se conhecer, para que a partir disso elas usufruíssem de uma vida mais plena, mais rica e mais feliz. Muito legal, né? Esse propósito. Eu acho que é o que há de mais bonito da psicologia, assim, né? Que sempre é sobre pessoas, no final das contas, né? Exato. E é por isso que a gente trouxe também isso como um propósito do nosso podcast, né? Claro que bem mais modestamente, né? Mas de trazer reflexões pessoais para você ir se conhecendo e trazendo melhorias para a sua vida e para de quem está perto de você. E assim como o Jung, né, que queria, com esse livro, levar ao conhecimento, a psicologia analítica para todo o público, a gente também com o podcast. Então, nada mais justo do que a gente usar esse livro, né? Que tem tudo a ver. Exato. Então, a partir disso, a gente consegue entender um pouco da jornada do Jung. Lembrando, então, o Jung terminou esse livro no mesmo mês que ele faleceu. E esse livro é o legado dele para o público leigo, né? Para o público leitor em geral. E é a partir dele que a gente conhece um monte de coisas sobre a psicologia analítica. É um livro bem simbólico, né? Por conta disso, da morte e tudo mais, né? E é um livro muito bom, como a gente disse, né? Para começar a estudar Jung, por isso que a gente vai se embasar nele, porque ele deixa muito mais claro alguns conceitos, né? Já estavam mais bem trabalhados dentro da psicologia analítica. Por isso que a gente vai adotá-lo a partir de então. Isso, a gente vai então, a partir do próximo episódio, fazer uma resenha crítica, né, comentada
sobre trechos do livro e conversando com você sobre o que o Jung traz e os colaboradores dele trazem nesse livro, que é uma referência interessante. Então, se você quiser ir lendo junto com a gente, você vai lendo e vai acompanhando os nossos comentários, tá bom? Também queremos muito saber o que você pensa, o que você está achando dos nossos comentários. Se a gente cometeu alguma gafe, por favor, nos oriente aqui, nos sinalize. Por e-mail. E a gente vai conversando sempre que receber alguma notícia, algum e-mail de alguém que está ouvindo o podcast. O nosso e-mail, então, é o podcastjunguiando@gmail.com. podcastjunguiando@gmail.com. Fiquem à vontade para mandar mensagens para a gente. Obrigada, então, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Queremos você aqui com a gente, nos acompanhando nessa jornada. Um beijo, até a próxima. Até mais, gente. Obrigada, até a próxima.